Tudo bem, Bruno? Boa tarde a você, aos nossos comentaristas, ao fã de esporte. São Paulo acabou de chegar do Rio de Janeiro, né? O ônibus parou aqui no CT há mais ou menos uns 15, 20 minutos. O Hudson já está pronto para um treino de recuperação, porque sábado está logo aí. São um pouco mais de 48 horas para o time se recuperar e já enfrentar o Corinthians, com quase 50 mil ingressos já vendidos antecipadamente. Já havia uma empolgação e uma saudade do torcedor em relação a ver o São Paulo em campo. A vitória de ontem deu uma acelerada enorme nesta venda de ingressos e eu tô apostando aí o Morumbi com quase 60 mil pessoas no próximo sábado, jogo de torcida única, o São Paulo inclusive podendo ser líder do Campeonato Brasileiro, dependendo de uma combinação de resultados, um empate ou um tropeço do Flamengo com o Botafogo e uma vitória. Vocês estavam aí elogiando bastante o Hudson, acho que foi um elogio da crítica em geral, dos torcedores, da partida que você fez ontem, principalmente após a saída do Jusilei, embora o Liseiro tenha entrado bem, mas a experiência de segurar ali no meio de campo acabou sobrecaindo em cima dos seus braços, dos seus ombros. E a partida foi boa do São Paulo num todo, mas acho que você saiu muito satisfeito do Maracanã, né, Hudson? Com certeza. Acho que o time se ajudou muito. A parte defensiva nossa foi muito exigida. Sidão teve muito bem, os dois meninos da zaga, Militão, Reinaldo. E a gente, por um detalhezinho, a gente não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo. No segundo tempo a gente teve um aproveitamento melhor, o Rojas acertou um cruzamento incrível e o Everton muito bem posicionado. Eu acho que é isso, é o conjunto que faz a equipe do São Paulo estar sendo forte no Campeonato Brasileiro. Tanto a parte ofensiva, com os meninos, que tem sido muito decisivo, quanto a parte defensiva também, quando a gente é exigido. Havia um ponto de interrogação em relação a todos os times, como seria a volta da parada, né? Por exemplo, São Paulo vinha ali brigando pela liderança e para, o próprio Flamengo vinha em ascensão para. Você acha que o São Paulo voltou no mesmo ritmo que tinha antes da parada, não perdeu muito com a parada, ganhou com a parada? Como é que se avalia essa volta? Eu sei que é só um jogo ainda, é pouco para avaliar, mas no primeiro momento, qual a sua impressão? Claro que a gente ganhou sim, acho que tivemos tempo para trabalhar. Rojas, por exemplo, que jogou ontem, teve tempo para se adaptar para a gente, para que já pudesse fazer um primeiro jogo bom como ele fez. E a gente precisava acertar alguns detalhezinhos que o Aguirre fez questão de frisar nesse período de treinamento. Então acho que ontem foi um bom jogo, um jogo fora de casa contra o líder do campeonato. Então acho que a gente demonstrou nossa força, mas é rodada a rodada. Temos um clássico agora que tem de suma importância para a gente, tanto de confiança como posição na tabela, quanto na briga pela liderança do campeonato. Acho que se a gente pensar rodada a rodada, todo mundo bem focado, a gente consegue chegar longe ainda. E antes de eu passar para o estúdio, teve também um pouquinho de arbitragem que contrariou vocês, né? A gente está discutindo muito a expulsão do Araruna, talvez muito injusta pela forma como aconteceu, até o primeiro cartão amarelo. Enfim, alguns um pênalti, algumas jogadas reclamadas. Você sentiu o árbitro, se não digamos caseiro, mas um árbitro um pouco indeciso nas decisões dele a favor de São Paulo e contra o Flamengo? É difícil falar da arbitragem, né? Eu estava do lado do Araruna, também achei que não foi justa a expulsão. Eles também sentem o nervosismo, sentem o peso de um jogo importante como aquele, são seres humanos também, erram, a gente tem que entender, mas a gente torce para que os erros deles não sejam decisivos nos resultados das partidas. E acho que ontem ele não interferiu no resultado, então acho que para a gente isso já está muito bom. Legal. Bruno, comentaristas, o Hudson à disposição de vocês no bate-bola. Hudson, boa tarde. Você falou um pouco, né, da importância de vencer o Flamengo depois do retorno da paralisação toda. E eu queria que você tentasse falar pra gente um pouco da importância disso, né? Não só de você não deixar o Flamengo escapar, mas de você ver que o trabalho, tudo que vocês planejaram deu resultado. E esse ânimo que dá para a sequência do campeonato. Mas assim, psicologicamente, para vocês, depois da paralisação, ver que o trabalho deu certo contra o líder, fora de casa, qual que é o tamanho dessa vitória, mais do que a pontuação ali na tabela? É uma vitória importantíssima por vários fatores. Seja ele por diminuir a diferença para o líder, por ser uma vitória fora de casa, por ter sido por uma grande equipe que é o Flamengo, que tem demonstrado um bom futebol, por mostrar que o nosso trabalho está sendo muito bem feito, nos dá uma confiança a mais. A gente tem essa sequência ainda de 3 jogos muito difíceis, que são concorrentes diretos na briga pelas primeiras posições. Então acho que isso dá uma confiança a mais e mostra que a gente está no caminho certo. Não que está tudo certo, não que o nosso é o melhor time, mas que o nosso time está caminhando bem, está crescendo bem na hora certa, contra os melhores times, que acho que isso é muito importante para a gente. Mais perguntas para o Hudson, quem tem? Hudson, a gente, ao Celso Zelt, parabéns pela vitória de ontem, grande resultado. A gente aqui estava comentando que você foi um herói da resistência
principalmente ali depois que o Jusilei se machuca, você passa a estar muito sobrecarregado ali no meio do campo. E tinha o detalhe de que você não podia tomar o cartão amarelo, né? Eu queria saber se tudo isso passava pela sua cabeça, como passava, se durante o jogo vocês fazem esse tipo de conta, fala, pô, já vai entrar desfalcado de um, de outro, não posso. Como é que você se dividiu nesse momento em relação, psicologicamente, em relação àquele momento do jogo em que você precisa dar tudo de si, mas ao mesmo tempo preocupado com o jogo seguinte, que afinal já é um clássico contra o Corinthians? Eu confesso que eu pensei bastante, porque a gente não sabe ainda se o Jusilei teve uma lesão séria, se ele vai ficar de fora da partida contra o Corinthians. Mas a gente já pensa assim, que já perdeu um, então não pode perder outro, que aí já faz uma diferença grande. Tivemos muito bem, porque o Lisieiro entrou muito bem, é um menino que tem uma personalidade incrível, além da qualidade técnica que ele já demonstrou. Então acho que a gente estava bem preparado para quem entrasse ali também conseguisse render e nos ajudar como o Lisieiro conseguiu. Agora torcer para o Jusilei não ser nada sério, é um cara muito importante para a gente, ainda mais nessa sequência difícil que a gente vai ter. Jorge Nicola, queria aproveitar para fazer duas em uma. A primeira bem curta, hoje o São Paulo tem na teoria 3 volantes só para disputar esse campeonato, né? Você, Lisieiro e Jusilei. Esse número não é um número pequeno para um elenco e para um time que pensa em brigar pelo campeonato. E a segunda, queria que você explicasse um pouquinho da mudança, pelo menos do status que você tem para a grande opinião pública, quando você vai para o Cruzeiro, sem ter tanto espaço no São Paulo, se torna titular e peça importante nesse Cruzeiro e volta para o São Paulo e assume a condição de titular, deixa o Petros no primeiro momento no banco, volta depois desse período de férias também mantendo essa boa fase. Queria que você explicasse onde é que se deu essa evolução, foi tática, foi de comportamento, foi de confiança, e se é que você entende que houve essa evolução. É uma evolução, acho que é natural, né? O Cruzeiro fez muito bem para minha carreira, encontrei lá um grupo muito bom, de uma excelente comissão técnica, e quando se ganha títulos, isso amadurece muito o currículo, a carreira do jogador. E eu estou conseguindo trazer isso para o São Paulo também, essa minha experiência que eu consegui no Cruzeiro, para que eu possa render não só o que eu rendi lá, mas que eu possa render ainda mais aqui no São Paulo. Léo. Tudo bem, Hudson? É o Léo. Sobre os volantes a gente tem Deixa ele completar. Ele ia responder sobre os volantes, gente. Vamos lá. Pergunta do Nicola. Então, Nicola, sobre os volantes a gente tem o Araruna também. Temos o Rodrigo Caio, que logo logo vai estar à disposição, que também sabe fazer volante, faz muito bem também. Temos o Militão. Eu acho que a gente ainda tem alguns recursos, mas claro que consideravelmente da posição fixa é um número relativamente baixo, mas temos jogadores de qualidade, temos uma parte da fisiologia que cuida muito bem da preparação e da recuperação física dos jogadores, para que os poucos que tenham eles possam render o máximo e possam estar ajudando sempre o São Paulo. Bom, agora sim, Hudson é o Léo, parabéns aí pela vitória. Tem recebido o Aguirre muito crédito aí pela recuperação do São Paulo em pouco tempo, né? Transformar o time em candidato à ponta da tabela, uma vitória como a de ontem. O que ele tem de diferente em relação a outros técnicos que você trabalhou já, Hudson? Cara, é muito difícil você comparar trabalhos. O Aguirre, ele chegou com o sistema dele, é um cara que prisa muito a doação dentro de campo. Acho que chega até a ser uma menção ao nome dele, né? Um time aguerrido, como a gente tem procurado ser. Então acho que isso é o mínimo que o jogador aqui no São Paulo ele pode entregar. É com vontade, com garra. Eu acho que isso a gente tem jogado muito bem. E aliado a essa vontade com a nossa qualidade técnica, as vitórias tendem a vir com mais frequência, como tem vindo. Então acho que ele conseguiu colocar isso na nossa cabeça, que a gente conseguisse também levar isso para dentro dos jogos, e as coisas estão funcionando, graças ao trabalho dele, da comissão técnica toda, de todo o corpo que tem por trás da comissão também. Acho que é um grupo unido, não só de jogadores, mas é um grupo fechado também com a comissão técnica, com a diretoria também, que está fazendo um grande trabalho. Então acho que tudo isso ajuda e fortalece o time dentro de campo para os resultados virem também. Hudson, obrigado pela atenção conosco. Edu, dá um abraço aí no jogador, no meio-campista do São Paulo pra gente, tá bom, Edu? Tá bom, e eu fecho só com uma última pergunta. O Corinthians, próximo adversário, ele foi cirúrgico ontem. Atacou muito pouco,
quando atacou, fez 2 gols, venceu a partida, tomou até um sufoco do Botafogo, o Cássio foi eleito melhor em campo. Como que se enfrenta, e se você pensa que o Corinthians será assim no próximo sábado, e como que é enfrentar uma equipe que é muito cirúrgica no ataque, mas que quando vai, acaba marcando? É um time que joga junto há muito tempo, é um time que a gente tem que respeitar, é um clássico, mas a gente vai estar diante da nossa torcida, acredito que a gente tenha que buscar mais a vitória, acredito até que a gente tenha até um pouco mais de volume de jogo que o Corinthians, mas não podemos vacilar. Clássicos são decididos em detalhes, a gente sempre fala isso e não vai ser diferente no sábado não. Tem que estar bem focado, bem concentrado. Quando tiver as oportunidades tem que aproveitar elas e lá atrás errar o menos possível para que não dê chance para eles. Legal. Muito obrigado. Bruno, o Jusilei faz um exame agora à tarde, mas é pouquíssimo provável que jogue. O Rojas foi mais um cansaço muscular, tem boas chances. O Araruna, o Everton e o Sidão estão fora e o Bruno Pérez não tem a mínima chance de estrear nesse final de semana. O Aguirre tem hoje e amanhã para montar o time do São Paulo que pega o Corinthians. Valeu?